Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o jogo do Flamengo com o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Vamos falar as expectativas para esse clássico do Flamengo do Campeonato Estadual. Bem-vinda, Mariana. Quais são suas expectativas para esse jogo entre Flamengo e Botafogo? Bom, a expectativa é que a gente tenha... em princípio, eu até achei que o Flamengo iria com um time bem reserva para esse clássico, mas pelo que a gente se viu na provável escalação, não. Então, eu vejo um clássico bem aberto, diferente da Supercopa, onde o Flamengo era, para mim, favorito em relação ao Botafogo, porque para mim o Flamengo estava mais preparado. O Botafogo estava com alguns problemas. É verdade que ambas as equipes têm problemas para esse jogo, mas eu acho que o Flamengo estava muito mais focado na partida da Supercopa do que do duelo desta quarta-feira contra o Botafogo. Então eu acho que assim, eu vejo um clássico onde que, inclusive eu diria que quando for o meu palpite eu vou colocar empate, porque eu acho que é um clássico que está muito em aberto. É difícil dizer se o Flamengo é favorito, eu acho que não, mas eu acredito que seja um bom jogo. Acredito que o Flamengo vai tentar fazer uma partida melhor do que foi contra o Fluminense, porque na partida contra o Fluminense o Flamengo foi muito mal. Na verdade, a gente também tem que dizer que o Fluminense também foi mal contra o Flamengo, só que existe, como mesmo o Felipe Luiz falou, existe uma diferença entre o Flamengo e o Fluminense. Nesse momento, quando o assunto é tentar propor o jogo. Então eu tenho que dizer que contra o Fluminense eu fiquei bem chateada com o desempenho do Flamengo, e eu espero que contra o Botafogo o Flamengo melhore. A minha expectativa para esse jogo é um jogo bem equilibrado. Como você mesmo já comentou, eu também achava o Flamengo favorito para o jogo da Supercopa Rei. Desse jogo no Campeonato Estadual eu não acho que o Flamengo seja favorito, até pelas mudanças que vão acontecer no time titular. E também tem que ver como o Flamengo vai jogar. Pode ser que dessa vez o Flamengo jogue em uma formação com 3 zagueiros, então já modifica. Vejo um jogo, como já comentei, equilibrado. O Flamengo, se você pensar que o Flamengo já jogou com 3 zagueiros e já jogou bem dessa forma, mas eu prefiro o Flamengo jogando uma linha de 4. Então, assim, um jogo que eu acho que dessa vez o Botafogo vai conseguir fazer um jogo bem melhor do que foi o jogo da Supercopa. Se o Flamengo vai manter o mesmo futebol, a mesma qualidade daquele jogo, não tenho tanta certeza. Até porque o Flamengo fez uma grande partida, e se você comparar o Flamengo, se fizer outras grandes partidas como o jogo da Supercopa Rei, o Flamengo muito provavelmente vai fazer ótimas partidas nesse ano. Mas acho que o jogo com o Botafogo dessa vez não vai ser tão bom. Acho que comparado ao jogo da Supercopa, eu acho que não vai ser tão bom, especialmente se você olhar para o futebol que o Flamengo jogou. Mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, em que as duas equipes vão criar oportunidade e chance. Eu acho que também o jogo vai ser empate, visto como que está nesse momento a tabela do Campeonato Carioca. Mas acho que vai ser um jogo bem mais interessante, bem mais legal do que foi o jogo contra o Fluminense. Bom, inclusive, eu fiquei pensando que a gente falou que provavelmente o Flamengo vai entrar em campo com 3 zagueiros, né? Sempre bom lembrar que já modificou muita coisa, já tem muito tempo. O Botafogo, por exemplo, não tem o mesmo treinador, mas é sempre bom lembrar que no Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo jogou com 3 zagueiros contra o Botafogo, foi um desastre. É sempre bom lembrar. Pro estilo do jogo do Botafogo, os 3 zagueiros, talvez pro Flamengo não seja a melhor escolha. Eu acho que o Felipe vai escolher, porque o Flamengo tá com problema na lateral esquerda. Mas se a gente for pensar no estilo do time que o Botafogo jogava na temporada passada, 3 zagueiros pro Flamengo naquele dia, no segundo tempo, quando o Tite muda, foi com um completo desastre. E o Flamengo do Felipe Luiz provavelmente entrará em campo com 3 zagueiros. O que também é um bom teste, se a gente for pensar que talvez daí a gente veja se o contra o Botafogo é mais sobre os jogadores nossos, ou se o modo com o qual o Flamengo vai atuar vai fazer diferença. Porque em 2024 fez diferença, a gente tem que dizer que fez muita diferença. Vai lá, sobre a provável escalação do duelo contra o Botafogo, o Flamengo deve entrar em campo com Rossi no gol, Flamengo numa linha de 3 zagueiros, Danilo pela direita, Léo Ortiz no centro e Léo Pereira do lado esquerdo, Pulgar, e aí a dúvida está entre Pulgar ou Everton Araújo e De La Cruz como 2 volantes. Pelas
alas, o Flamengo deve ter, cadê? Plata ou Wesley, pode ser Plata ou Wesley. E eu também vejo como, por exemplo, outro jogador que possa jogar como ala, é porque, como eu disse, o Flamengo está sem um jogador pela esquerda. Pode ser também que o Michael caia pelo lado esquerdo. E aí seria, como dupla de ataque, Bruno Henrique e Arrascaeta. Vou falar novamente a escalação do Flamengo. Rossi, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Pulgar ou Everton Araújo. De La Cruz, De Arrascaeta, Gerson, Michael, Plata ou Wesley e Bruno Henrique. Como eu disse, é difícil saber quem fará a ala esquerda se o Flamengo for mesmo com 3 zagueiros. Pois é, nessa escalação aí o Michel seria o ala pela esquerda? Pois é por isso que na hora que eu falei primeiro a escalação, não, entendi. Eu achei que sim, que eu acredito que sim, que o Michel que vai ser o ala pela esquerda. Se o Michel for o ala pela esquerda e na direita for o Wesley ou Plata, o Gonzalo Plata, eu acho que tende a ser, se o Michel for o ala pela esquerda, tende a ser mais o Wesley pela direita. Por quê? Porque senão o Flamengo ficaria com 2 atacantes jogando pelos de ala, vamos dizer assim. E aí eu não acho que o Felipe Luiz não vai escolher essas 2 posições com atacantes, porque querendo ou não, alas além de atacar tem que defender, e aí jogar com 2 atacantes pelas alas eu não creio, mas vai que sim, pode ser também, até porque são jogadores que podem fazer isso, jogar dessa forma, mas eu acho que o Felipe Luiz vai preferir o Wesley se o Michel for o ala pela esquerda. Eu também acho que se o Michel for o ala pela esquerda, ele vai preferir o Wesley, porque... Pra ficar um time mais equilibrado. Exatamente, acho que o Flamengo ficaria... Até mesmo na hora de recompor, por exemplo, se você for pensar, você teria tipo uns 4 jogadores defensivos que o Léo... Sim, na hora de defender o Flamengo poderia se tornar uma linha de 4. Uma linha de 4 que o Léo Pereira seria o lateral pela esquerda. Mas eu concordo contigo, eu também acho. Inclusive, eu tô até surpresa que o Varela não está na escalação, né? Pois é, mas acho que na formação de 3 zagueiros... na formação de 3 zagueiros, o Varela não tem como. O Varela jogar de ala não dá. Eu acho que não dá. Tem que ser jogando de lateral. Não dá. Não tem como jogar com o Varela de ala ali. Se o Varela é mais fácil ser tá na linha de 3 zagueiros do que de ala. Pois é. Bom, vamos falar da classificação, né? Vamos falar como tá a classificação do Campeonato Carioca. Inclusive é bom porque a gente tem que dizer que tudo pode acontecer até o final da fase de, podemos dizer, Taça Guanabara. Tá muito equilibrado. O primeiro colocado é o Volta Redonda, tem 17 pontos com 9 jogos, é verdade. Flamengo e o Botafogo, inclusive, vão jogar a partida que ele está atrasada deles 2, porque todo mundo já está com 9 pontos. 9 jogos. 9 jogos, desculpa. 9 jogos. O Volta Redonda tem 9 jogos e 17 pontos. O Flamengo tem, em 8 jogos, 14 pontos, o que significa que se o Flamengo ganhar o Botafogo, o Flamengo é líder, empata de pontos com o Volta Redonda, mas é líder em saldo de gols. O Vasco tem 14 pontos em 9 jogos. O Sampaio Corrêa, em 4º colocado, tem 13 pontos em 9 jogos. O Nova Iguaçu, 5º, 13 pontos em 9 jogos. O Botafogo tem 12 pontos em 8 jogos. E quer dizer que se o Botafogo, por exemplo, vencer o Flamengo, o Botafogo assume a vice-liderança da competição. Jogaria o Flamengo para 3º colocado. O Maricá tem 12 pontos em 9 jogos. O Madureira, 12 pontos em 9 jogos. E aí dá para dizer que o Fluminense... tem 9 jogos, 11 pontos. Inclusive o Fluminense, que era praticamente eliminado, ainda tem chance de se classificar. É difícil? Ainda é difícil, mas ainda existe uma chance real do Fluminense se classificar. E o que você achou coisa? Eu acho que assim, o Flamengo, pro Flamengo poder... Posso dizer que se o Flamengo se vencer hoje, o Flamengo praticamente está classificado. Se o Flamengo vencer hoje, eu acho que o Flamengo se torna líder da Taça Guanabara. Eu acho que se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo acaba em primeiro na Taça Guanabara. Então o jogo de hoje meio que pra mim deixa um pouco por mais que o Felipe Luiz possa querer poupar depois, eu acho que o Flamengo tem grande chance de terminar em primeiro caso ele vença o Botafogo. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ser campeão da Taça Guanabara, mas tudo pode acontecer ainda. Pois é, embora o Flamengo ainda tenha mais um clássico, realmente, se o Flamengo vencer o Botafogo, aumenta boas as chances do Flamengo ser o campeão da Taça Guanabara. Embora ainda tenha mais um clássico, como eu já comentei. Vamos aos palpites para o jogo entre Flamengo e Botafogo.
Bom, meu palpite é que vai ser 1-1. Acho que vai ser empate, porque eu vejo muito equilíbrio, apesar do Flamengo e o Botafogo estarem utilizando na sua maioria jogadores titulares, tanto o Flamengo quanto o Botafogo devem utilizar. Eu vejo um jogo bem diferente do que aconteceu na Supercopa, então eu vou de empate 1-1. Meu palpite é o mesmo, 1-1 entre Flamengo e Botafogo. Acho que um jogo, como eu falei, pra mim é um jogo equilibrado e que quem vencer vai conseguir um ótimo resultado, mas eu acho que pensando no campeonato estadual até agora e como vai estar os times, provavelmente não vão ser os seus times 100% titulares, os jogadores, vamos dizer, considerados titulares. Então acho que fica um jogo bem equilibrado, então 1-1.